nesse vídeo eu vou explicar para vocês um vídeo que eu já gravei anteriormente, que é o cabelo masculino degradê com risco. Então eu vou comentar, vai ser uma dinâmica bem legal, certo? Então vamos lá. Ó, o vídeo inicialmente mostra eu usando uma gola higiênica ou neck paper para preservar o próprio cliente e para preservar a nossa capa também. Bem interessante vocês usarem, certo? Ó, o corte aqui, ó, ele começa com a maquininha zero e observem como eu uso bastante a escovinha, ó. Uma escovinha sempre limpando e sempre tirando toda a sujeira que fica colada no cabelo do cliente. Então eu tenho sempre uma escovinha na mão esquerda para que, ó, venha limpando, vem limpando. Então, bem interessante, ó. Se vocês observarem também, eu comecei a fazer uma linha aí, ó, e ó, eu já refiz a linha porque eu decidi subir um pouquinho mais. Então, bem legal, certo? Então, maquininha zero, vocês vão colocando ali certinho, vão fazendo a linha que vocês querem definir. Eu comecei com a zero, então eu já sei qual é o meu ponto de partida, o que é bem interessante. Às vezes o pessoal tem dificuldade de acertar os dois lados, a linha, né? Mas ele não precisa ser 100% perfeito, tá? Às vezes nem dá de ser 100% perfeito, porque a própria anatomia da cabeça não permite. Mas claro, tentem ser o mais perfeito possível, o desenho de um lado ser tão igual quanto o desenho do outro lado, certo? Então aqui eu estou terminando a máquina zero e a gente vai para próxima máquina. A próxima máquina é a 0.5, né, que é a zero com a alavanca para baixo, e ó, observem como fica a marcação da zero. É isso mesmo que eu quero que fique aquela marcação entre uma máquina, entre um pente e outro, para que eu consiga definir o meu ponto de partida. Então eu venho fazendo todo o desenho pela cabeça da mesma forma que eu fiz com a zero, mas com espaçamento aí mais ou menos de 1 centímetro, beleza? Ó, aí agora eu venho finalizando, sempre usando a escovinha, ó, finalizou. Agora a gente foi para o pente 1, ó. Mesma coisa, ficou uma leve marcaçãozinha ali, ó, da 0,5 para o pente 1. E observem que eu estou sempre fazendo força na frente da máquina, na parte da frente da lâmina da máquina, certo? Que daí a minha intenção realmente é ir levando para cima essa marcação e a marcação ficando bem destacada entre um pente e outro, ó. Então olha só como está bem marcado o pente 1, né? Fica uma marcação bem elevada, então realmente essa é a intenção e eu consigo ver todas as outras marcações ali embaixo, ó, tanto da zero quanto agora aparecendo da 0.5. Esse movimento que vocês estão fazendo aí, ó, tentem usar o mínimo possível esse movimento de pulso aqui, ó, porque isso aqui machuca muito a mão. Tentem deixar o pulso sempre reto, ó, sempre reto, sem fazer muito isso daqui. Agora a gente está fazendo aqui a parte do pente 1,5, né, que é aquele pente especial. Se vocês observarem aqui, ó, eu estou fazendo força na parte de trás do pente, o que é bem interessante, porque eu já não quero mais nenhuma marcação, esse é o meu ponto limite. Então quando eu chego no ponto limite, eu quero força na parte de trás. E se vocês observarem também, eu estou usando bastante o pente, né? Sempre deixando organizado, porque nesse ponto aí o cabelo do cliente já é bem grande, então eu preciso ter sempre uma organização. Porque se ele ficar desorganizado, né, a coisa acaba não ficando bem certinho. Eu preciso de todos os cabelos na posição deles para que fique tudo bem perfeito, certo? Ó, nesse ponto aí, ó, eu estou segurando o cabelo, né, porque ele vai ser um cabelo que é totalmente penteado para o lado esquerdo. Então eu venho com pente ou venho com a própria mão e seguro o limite ali para que a minha máquina não ultrapasse e acabe tirando algum cabelo que não era para ser tirado. Agora, se vocês observarem, eu estou tirando aquela marcação com o pente 1 e com o pente 1,5. Eu vou fazendo bastante troca nesse caso aí. Às vezes eu jogo, ó, joguei a 1,5, às vezes eu jogo a 1, porque existem algumas partes que ficam um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, então eu dou mais uma insistida e subo um pouquinho mais. Mas eu basicamente estou trabalhando com pente 1, e em algumas regiões eu baixo a alavanca para trabalhar com pente 1,5, porque eu senti que ali o cabelo, a máquina acabou tirando demais, por isso que eu faço sempre esse ajuste, né? A gente nunca fica tão perfeitinho, né? A gente sempre tem que fazer um ajustezinho ou outro, então pode fazer ajuste, não é erro, vocês têm que ajustar, tem que se adequar aí às cores do degradê para ficar tudo bem perfeito, tá? Agora aqui, ó, nessa parte eu já estou usando um pente especial, que é o pente meio, né?
que ficou entre a marcação da 1 e da máquina 0 com a alavanca para baixo. Então eu venho trabalhando praticamente só ali naquela marcação. Claro, se tiver algum ponto mais escuro ali que eu observei, eu posso subir um pouquinho mais e baixar um pouquinho mais a alavanca para compensar essa pequena diferença no degradê, tá? E eu vou fazendo, sempre venho fazendo ajuste. Vi alguma coisa que de repente deixei passar anteriormente, venho e faço um ajuste. Ó, agora se vocês olharem aí, ó, eu estou passando um gel de barbear, certo? Que eu vou fazer esse fade na navalha. Se vocês notarem também, eu deixei a linha ali, ó, da máquina 0. Por que eu deixei? Porque eu quero um ponto de partida, certo? Porque se eu tirasse aquela linha ali e começasse a usar a navalha, eu de repente poderia subir um pouquinho mais. Então ali eu deixo uma margem de segurança para que fique bem certinho. Agora eu já estou usando a navalha, estou fazendo um outro risco ali, ó, se vocês notarem, fica mais uma marcação. Depois eu vou vir e vou tirar essa marcação. O que é interessante aqui? Interessante vocês deixarem esse gel agir um pouquinho, certo? Pode deixar aí cerca de 1 minuto, que daí vai ficar bem fácil a extração do pelo, porque o pelo fica bem emoliente. E uma boa lâmina também, né, para ajudar na hora de tirar o pelo. Outro ponto que é interessante, quando vocês forem tirar a marcação, daqui a pouco ele já vai tirar, a parte da marcação é interessante que ela também esteja com gel, que daí fica mais fácil de tirar. Não façam nunca no seco assim, né? Porque senão ele acaba puxando, arrancando o pelo e sendo pior. Ó, agora eu venho praticamente com a navalha, com as costas dela totalmente encostado no couro cabeludo do cliente e venho tirando essa marcação. É bem tranquilo, né? Parece ser uma coisa de outro mundo, mas não, é só encostar realmente no cliente e vir tirando essa marcação, que é bem bacana, é bem fácil de fazer e fica um fade mais claro, né, mais bonito. Eu gosto bastante desse fade, ele dá um pouquinho mais de trabalho porque tem mais uma etapa para fazer, né? Então, mas o resultado realmente fica muito mais bonito, né? A gente tem todas as cores aí aparecendo. E assim, sempre fazendo ajuste também, se vocês sentiram que a lâmina acabou tirando demais, voltem com a maquininha 0, tirem um pouquinho daquela parte muito escura e depois trabalhem de novo o navalhete, tá? Não tem problema vocês voltarem um passo atrás, no começo mesmo vai acontecer muito de vocês fazerem isso, não fiquem pensando, eu fiz isso e não deu certo. Agora eu venho com a 0, né, tirando toda a marcação, que é a última marcação, que é o momento que eu finalizo o fade, né? Pelo menos a parte do fade, né? Não finalizei o corte ainda, depois a gente vai para a parte da tesoura. Observem como eu realmente faço força na parte de trás da lâmina, não faço força na parte da frente, porque se eu fizer força na parte da frente, eu vou tender a cavar e vou levar a marcação mais para cima. Nesse momento eu não quero mais marcação, eu quero um fade totalmente limpo.